Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, já tradicional de todas as segundas e quintas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para debatermos questões envolvendo a educação, a cultura, em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje não é diferente, hoje vamos conversar sobre cinema e sobre um dos mais importantes cineastas europeus do pós-Segunda Guerra Mundial, que é o sueco Ingmar Bergman. E é com muita satisfação que recebemos aqui o professor crítico de cinema, o Filippo Pitanga. Vai ser uma conversa via Zoom. Já agradeço pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Professor Filippo, seja muito bem-vindo ao Cultura em Pauta e a Potiguar Notícias. Eu que agradeço, meu querido. Bom dia, Filippo. Pode se apresentar ao nosso público, fique à vontade. Eu agradeço pelo convite mais uma vez, é uma honra sempre poder conversar sobre Bergman, esse cineasta que não só eu, como muitos amamos, né, de coração. É um cineasta complexo, cheio de nuances e ao mesmo tempo conflitos internos, pessoais, familiares, e ao mesmo tempo cinematográficos, que ele soube aproveitar muitíssimo bem nos filmes dele. Talvez por isso sejam filmes tão interessantes, que ele transformou literalmente a vida cinematográfica, a filmografia dele, numa grande sessão de psicanálise, não só dele, mas eu acho que como também da própria sociedade em que vivemos. E isso é muito interessante, complexo, existencialista, e até hoje nos debruçamos. Eu sou professor de cinema, de história do cinema inclusive, então espero poder corresponder aqui com os anseios sobre o cineasta. Sou professor na Academia Internacional de Cinema, no SESC e em outras instituições. Sou curador de alguns festivais, como por exemplo, altamente indico o Cinefantasy, Festival de Cinema Fantástico Internacional, que vai começar agora online e gratuito de 9 a 19 de setembro na plataforma Insaei.tv, e colaboro com inúmeras outras mídias, como Revista Fórum, Carta Capital, e recomendo agora o nosso novo podcast Reserve Movision, que é da distribuidora Imovision de filmes, que lançou a plataforma de streaming Reserve Movision através do podcast, que está no Spotify e todas as plataformas, onde a gente debate, eu e Mariane Morizawa, sempre com convidados especiais, sobre os lançamentos da semana, que são vários blocos temáticos, alguns perfis de diretores e diretoras. Muito interessante, quem quiser nos seguir lá vai conhecer melhor.
Perfeito, professor Filipe. Antes de continuarmos o papo com o professor Filipe Pitanga, vamos só passar aqui pelos nossos parceiros comerciais, começando pela Jocauto, câmbio automático CVT, peças e serviços na Rua Vale do Sol, em Parnamirim. O telefone 3272-3829, 3272-3829. Passando agora para a padaria aqui, Pão Prêmio, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal, da minha amiga Auxiliadora. O telefone 3217-7814, 3217-7814. Passando agora para a Bookstore, moda feminina exclusiva, faz o seu momento melhor, da minha amiga Fábia Uerrara. O telefone 986350852, 986350852. Segue aí a Bookstore no Instagram e também no Facebook. Passando para a barbearia do Edson Carlos, Avenida Bel Cabral, 2221, no bairro de Nova Parnamirim. O telefone 9618-0090, 9618-0090. Passando para Laricão Roots Lanches, lá na Rua Quintino Bocaiúva, 35, Cidade Alta Centro. O telefone 98887-6312, 98887-6312. Segue aí a Laricão Roots nas redes sociais. Passando para Bar do Humilde Tião, bar e restaurante do Humilde Tião, lá na Rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. O telefone 98178-6393, 98178-6393. Passando para Natal Rigor, aluga-se elegância, moda masculina e feminina, do parceiro aqui da Potiguar Notícias, o Raimundo Filadélfio, lá na Rua Passeio das Rosas, 801, no bairro de Mirassol, em Natal. O telefone 3206-2171, 3206-2171. Passando para a Churrascaria do Magão, reserve sua data para o churrasco das festas de confraternização. Telefone 9865-5674, 9865-5674. Segue aí o Magão nas redes sociais. Passando para Martelinho de Ouro, empresa de veículos automotores, para você que deseja levar seu carro em uma oficina especializada em pintura, lanternagem, recuperação de para-choques, micro-retoques, polimento cristalizado e desamassamento sem pintura, leva lá na Martelinho de Ouro, Avenida Jaguarari 1466, em Natal. Telefone 3223-7398 ou WhatsApp 98128-4667. Agradecimento especial aos empresários Luciano e Mauro. Passando para Instituto Educar para Mudar, União e Amor ao Próximo, lá na Rua Lindalva Santiago, 1533, no bairro de Santos Reis, em Parnamirim. O telefone 9950-4429 ou 9951-6885. Agradecimento especial à ex-vereadora de Parnamirim, a professora Nilda. Passando agora para novo anunciante aqui do Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, é a Cachaça Gabi Cravo e Canela, com ingredientes naturais à base de cachaça do alambique, limão, mel de abelha, chá de ervas e especiarias. Sua cor e sabor são obtidos naturalmente. Olha o telefone aí, 99407-5127, 99407-5127. Segue aí também o Instagram, @Gabi Cravo Canela. Agradecimento especial ao empresário Antônio aí, dono da cachaçaria, né, da cachaça Gabi Cravo e Canela. Passando agora para REC, reforço escolar e curso, lá na Rua Doutor Aurino Fernandes, 160, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Telefone 988397785, 988397785. Passando agora para, antes da literatura esquecida, falar aqui sobre o serviço da Andréia Brás. Para você que quer ter seu texto acadêmico ou livro revisado, entre em contato com a melhor revisora de Natal, que é a Andréia Brás. Segue aí o telefone da Andréia, 98895-1837, 98895-1837, ou segue a Andréia também no Instagram, ela que é revisora de livros e textos acadêmicos. Quando terminávamos o nosso papo com o professor Filipe Pitanga, o nosso quadro, claro, já tradicional, Literatura Esquecida, agradecimento ao meu amigo, professor Geison Lima, hoje para falarmos sobre a Antonieta de Barros. A escritora, jornalista Antonieta de Barros vai ser relembrada aqui no quadro Literatura Esquecida ao final do nosso programa. Agora sim, vamos começar o papo com o Filipe Pitanga. Professor Filipe, você já falou, en passant, da importância do cineasta Ingmar Bergman. Outro dia eu vi um artigo, já escrito há algum tempo, do Woody Allen, outro importante cineasta,
sobre... ele se referia ao Bergman como o cineasta mais completo de todos os tempos. Talvez ele não tenha sido o melhor em todos os atributos que um bom cineasta deve ter, mas ele era bom em todos esses aspectos, o que o tornava, segundo Woody Allen, o mais completo da história. Você concorda com essa análise do Woody Allen ou é um certo exagero? O Woody Allen é suspeito para falar porque ele adorava o Bergman, inclusive no nível pessoal, poderia se dizer até no nível fraternal, né, de amigo, apesar do Bergman ter sido uma pessoa, para além de cineasta, extremamente antissocial. Então, o Bergman, por exemplo, ele tinha várias manias, né? Ele dizia que ele não gostava de receber telefonemas. Isso é uma coisa que, para quem quiser explorar melhor, tem vários documentários sobre o Bergman que falam melhor sobre a personalidade dele, pessoal, a vida íntima. Vários livros também que se debruçam sobre isso. E costuma-se dizer que o Bergman não gostava de receber telefonemas. Uma das únicas exceções dele era o Woody Allen. Por incrível que pareça, o Woody Allen tinha esse prestígio com o Bergman de poder falar com ele por telefone, né? Já isolado na Ilha Faro, que o Bergman vai, ao longo da vida, se isolando cada vez mais, não gostava de receber visitas, não gostava de invasão de privacidade, ele escrevia com uma certa obsessão, então ele não gostava de ser interrompido, ele não gostava de ser atrapalhado. E o Woody Allen passa a ser, de certa forma, um amigo, eles passam a se considerar amigos e a conversarem entre si. É interessante falar porque é um cinema muito dialogado, né, entre os dois. Eu acho que, melhor do que ninguém, talvez, o Woody Allen consiga entender o Bergman. Eu acho que mais do que a gente falar sobre qualificações subjetivas abstratas de uma hierarquia estética, quem é melhor, quem é pior, eu não acredito nessas questões, apesar de, claro, possamos avaliar sobre a execução do trabalho de cada um desses cineastas. Especificamente sobre nomear esses dois, eu acho que a gente pode falar sobre o que eu comecei falando, conflitos. São dois cineastas de muitos conflitos na própria vida, né? São duas pessoas que eu acho que têm muitas contradições. Hoje em dia, o Woody Allen anda enfrentando uma cultura do cancelamento, e aqui eu não vou entrar no mérito disso, mas, independente disso, eu respeito ambos os lados, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que mestrado e doutorado ela tem em Woody Allen, né? Mulheres que estudam e analisam o Woody Allen já exercem um olhar opositivo sobre isso, que é a grande Maria Caú, editora do site críticos.com.br, altamente indico o trabalho dela também, e roteirista na Globo e etc. E ela é uma profissional que eu respeito imensamente, ela exerce um olhar do contraditório, né, em relação ao Woody Allen. Então, eu quero dizer com isso que cineastas que são polêmicos, algumas pessoas apontam as relações polêmicas deles em vida, também não sou partidário de separar o autor da obra, eu não gosto de falar disso, de separar o autor da obra, muito pelo contrário, não dá para separar o autor da obra. Se alguma dessas obras são geniais, é justamente por causa das contradições deles em vida, é por causa de certas culpas que eles expiam no cinema e verteram estética. Então aí, concluindo, eu acho sim, que tanto o Woody Allen e a identificação dele com o Bergman é em eles terem tido tantas contradições de vida que eles conseguiram verter em linguagem e estética de maneira bem sucedida, poderia ser mal sucedida. E aí conseguiram dialogar com o grande público que, mesmo que desconheçam seus conflitos internos e pessoais, conseguem ver num espelho invertido em si próprios e sentir talvez alguma catarse que lhes dê algum alívio, ou, não vamos esquecer, desconforto e angústia, né? É um pouco de aflição, o cinema nos afeta, não são negativos. Então a gente às vezes sai afetado por um filme com alguma aflição, alguma angústia, vamos procurar refletir, pesquisar, nos debruçar sobre o assunto, e às vezes nos traz mais resposta do que apenas aquela sensação imediata de uma alegria, de um sorriso no rosto. Então, acho que seria uma resposta mais complexa de se dar. São filmes que nos dão angústias. E são boas angústias para nos fazer inquietar para além da sessão. Filipe, o Bergman teve uma produção muito profícua, extensa. Não é? Ele começa ainda nos anos 40 e vai terminar lá nos anos 80. Portanto, 4 décadas aí de produção
cinematográfica. E outro dia eu estava vendo uma fala do professor Sérgio Riso, que teve aqui também no Cultura em Pauta, falando sobre o Bergman, em uma comparação com o Shakespeare, a partir da ideia de serem autores, cada um na sua arte, multifacetados, né? O Bergman tem uma produção que se inicia ali com a comédia romântica, passa para questões religiosas, psicológicas, filosóficas, enfim. Eu queria que você falasse sobre esse caráter multifacetado na obra do Bergman. Para isso, né, eu acho que a gente precisa voltar um pouco atrás. São duas questões diferentes, né? Você falou em comédia, etc. Em primeiro lugar, eu gostaria de reiterar o beijo para o meu querido Sérgio Riso, um grande amigo, colega, professor também na Academia Internacional de Cinema, na Casa do Saber. Damos aulas em instituições emparelhadas, né? Eu no Rio, ele em São Paulo, mesmo que o online tenha aproximado um pouco tudo isso. E eu acredito que a gente tenha uma afinidade muito grande de trabalho. Então eu fico muito honrado da citação e de ter seguido ele. Se as pessoas perderam, vejam o episódio anterior desse programa, que é justamente com o Sérgio Riso falando de François Truffaut no Velho Vague, profissional que eu admiro no mundo. Então, voltando, você falou em comédias, a gente pode falar em dramas históricos, filmes de época, filme de terror, Bergman fez terror, filmes de comédia romântica até, já cito, fantasia, fantástico, que são campos que eu estudo, inclusive, como um dos organizadores do Cine Fantasy. Daqui a pouco eu até falo um pouco sobre isso, porque a gente vai imergir na questão também da identidade feminina, eu acho que mais adiante aqui na conversa. Então, uma coisa é você falar de gêneros cinematográficos. Outra coisa é você falar sobre o existencialismo, a filosofia e a religião. Eu acho que elas não são mutuamente excludentes. Se a gente for falar de existencialismo, a angústia da existência, isso está desde a infância dele, né? Ele nasceu no início do século. Bergman era filho de um pastor luterano, né, protestante, muito rígido, que seguia regras extremamente sóbrias, tinha uma sobriedade de vida do exercício do protestantismo em prática, e de uma mãe que trabalhava, era enfermeira, além de ser dona de casa, era uma pessoa também bastante regrada, era um pai rígido, estrito, e uma mulher bem-sucedida na sociedade, que ainda exercia também os afazeres do lar numa época em que nós estamos falando sobre conflitos de gênero, que vão ser trazidos para a obra dele. Ele também foi criado, em parte, pela empregada, babá da família, pelo resto da família. Então, assim, muitas mulheres nesse ciclo, muito mais mulheres do que homens, que ficavam em contato imediato com essa criança. E, ao mesmo tempo, a religião e a rigidez da religião o colocam num lugar de muita angústia. Para ele era quase um filme de terror, digamos assim. Não a religião, mas a gente sabe, né? Duas coisas são completamente diferentes. A fé é diferente da religião. Religião é a organização dos homens em torno de uma fé. Existem vários credos, que todos são fé, mas a organização, os ritos ou a cosmologia em torno deles gera crenças diferentes, religiões diferentes, o islamismo, o cristianismo, a umbanda. Então, todos têm fé. A organização do ser humano é que é diferente. E no caso da casa dele, essa organização estava íntima, em casa. Então era quase um filme de terror ter que seguir aquilo rigidamente. Que nem as pessoas que dizem que são filhas de terapeutas, principalmente quando o casal é terapeuta e diz, nossa, eu cresci com a psicanálise dentro de casa e foi muito difícil. Eu me senti analisado a cada passo que eu dava. É um pouco isso. E uma mãe que era muito bem-sucedida, é importante dizer, que tinha renome na sociedade. Esses aspectos vão levar angústias para os filmes dele, dialogando o que era o poder do homem, ou ser humano, da mulher, e o que era o poder de Deus na vida, em geral. Uma coisa, então, é esse existencialismo que debate, dialoga com o religioso. Outra são os arquétipos de cinema, de gêneros cinematográficos. Ele experimenta com todos, a gente daqui a pouco fala um pouco sobre isso. Até mesmo com comédia romântica que tem o diabo, como O Olho do Diabo, que é um filme que é uma comédia romântica, né? Dom Juan sai do inferno, volta à vida, num desafio que o diabo lhe dá para conquistar uma mulher casada. E é uma comédia romântica, tem até final feliz. E Dom Juan se surpreende que, para além do prazer do desafio, ele se apaixona de verdade. Então o amor, de certa forma, vai ser discutido muitas vezes no Bergman, mas não como amor romântico.
Aí não. Mas sim como institucional. Instituição de organização social. Um dos filmes mais icônicos do Bergman, sem dúvida alguma, é O Sétimo Selo, de 1957. Tem aquela premissa maravilhosa do cavaleiro errante que chega ao seu país e vê o seu povo devastado pela peste, né? O cavaleiro, vivido pelo Max von Sydow, né? o ator sueco. E ele joga xadrez com a figura da morte. Eu queria que você falasse sobre essa carga metafísica na obra do Bergman, principalmente a partir dessa dualidade entre um medo reiterado e constante da morte, ao mesmo tempo em que ele questiona a todo tempo a presença ou a existência de Deus. É excelente falar sobre isso, porque, em primeiro lugar, ele reitera o exemplo que a gente acabou de dar. Ele fala sobre um filme de época, né, se passa na Idade Média. Ele fala sobre o fantástico, a fantasia. A morte é uma personagem vívida, viva, entre aspas, né? Contraditoriamente falando desse paradoxo, né? A morte é uma personagem viva. O que é interessante porque também reitera os contrastes da obra do Bergman. Ele adorava trabalhar com contraste. Acabei de falar do diabo fazer uma proposta para o Dom Juan voltar à vida para conquistar uma mulher casada. Então, a morte ser uma personagem viva e que desafia, durante a peste na Idade Média, né, o personagem do Max von Sydow num jogo de xadrez, que ali, entre aspas, está num tom quixotesco, né? A gente vê o Max von Sydow como um Dom Quixote e o fiel escudeiro dele como se fosse ali... a gente vai ver ali uma figura... Quando ele passa a ter, né, uma amizade com o Gunnar, depois que ele passa a cruzar com a companhia de teatro, vai ter uma figura ali meio... Não é Sancho Panza, mas a gente vai ver assim, uma dualidade de personagens, né? Um entrega ao delírio, que vê a morte, conversa com a morte, que acha que todos vão morrer ali, e o outro que está entregue às artes, ao teatro, como realização, como catarse, o que também é uma presença muito forte, né, para Bergman. Foram, tipo, mais de 100 peças de teatro que ele ou escreveu e dirigiu. Então, assim, ele é muito profícuo nessas questões que ele trazia para cada filme. No Sétimo Selo, eu gosto sempre de lembrar que a diretora Maya Deren, tá, na década anterior, de 1940, uma diretora ucraniana naturalizada norte-americana, ela já estava fazendo filmes experimentais na vanguarda norte-americana adiantada, né, antes mesmo de outros nomes da vanguarda americana, como, por exemplo, gente, me fugiu aqui, sempre falo dele, sempre estou dando aula, mas agora no meio da live, Andy Warhol, perdão. Muito antes de Andy Warhol e etc., a Maya Deren já era uma surrealista que estava fazendo filmes de vanguarda. Ela, no filme Meshes of the Afternoon, junto com o marido dela, que co-dirige, e o primeiro marido, ela vai fazer uma representação da morte com esse manto que o Bergman nunca admitiu necessariamente ter referenciado, mas se parece muito, principalmente porque a morte do Bergman ela tem o rosto pintado de branco, não só para emular a questão da morte, mas também como, de certa forma, de espelhamento, né? A morte da Maya, ela tem um espelho no lugar de rosto, para fazer o outro ver a si próprio no espelhamento da morte. E não só no filme seguinte da Maya, ainda no início da década de 40, no At Land, ela vai fazer um filme em que tem o jogo de xadrez na praia. Então, assim, eu acho que a Maya, ela realmente, não sou só eu, vários pesquisadores se debruçam que ela deve ter sido uma referência inequívoca para o Bergman. Isso não é negar ao Bergman, era uma época de cinema, não quer dizer que ele tenha se apropriado, ele ressignificou os signos, que nem, por exemplo, Tarantino é famoso ressignificador de signos, pega, por exemplo, Faroeste e bota na Segunda Guerra Mundial, pegou Bruce Lee e coloca em filme de máfia norte-americano. Então, assim, nós temos, como Kill Bill, né? Nós temos várias ressignificações de signos que são eternos, que é o que eu acho que o Bergman fez, mesmo que seria legal e interessante vê-lo reconhecer uma diretora mulher. O que eu acho que o filme é tão interessante é que, para além do arquétipo de gênero cinematográfico do fantástico, com a morte, com a questão do teatro, nós vemos que ele traz essas perguntas para o seio humano, a peste versus a religião. Temos até a cena que uma bruxa vai ser uma mulher acusada de bruxaria vai ser queimada. E é uma das melhores cenas que responde o filme inteiro, né? A angústia que o Max von Sydow tanto procurava
e acusavam ela de ser o demônio, né? Ela de ser a antítese da religião, que não estava dando uma resposta, porque Deus não responde, vamos falar isso já já melhor, e acusavam ela de estar mancomunada com o demônio, é só porque ela estava escutando a própria voz interior dela, o universo interno, como diria Foucault, né? A parresia política interna da verdade de si, com a coragem da verdade. Então, nós temos isso muito interessantemente colocado pelo Bergman, que era muito filosófico. A gente vê vários debates filosóficos ali colocados, ali postos, em significações linguísticas, estéticas, muito ricas cinematográficas. O filme tem até humor. A cena do corte da árvore, né? Que a morte brinca de matar uma das pessoas. Sim. Quer dizer, matar é o destino, né? A pessoa vai cair da árvore e vai morrer, mas aí ela tá brincando de serrar, parece ali o coiote e o papaléguas, parece ali o franjola e o piu-piu. Mas é engraçado, a cena é hilária, mas ao mesmo tempo a cena é ridícula, porque ela fala que nós somos ridículos ao querer dialogar por que a gente morre ao cair da árvore, e temos que acreditar que existe ali uma força da morte serrando aquela árvore para a gente cair. Não é possível que tenha sido a nossa burrice em subir numa árvore velha. Filipe, a questão do universo feminino, tá? O olhar feminino, o universo, a representatividade feminina é uma marca nas obras do Bergman. Esse olhar feminino, seja do ponto de vista introspectivo, olhando para si mesma, ou na coletividade. Você tem um vídeo sobre isso que é muito bom e eu queria que você reproduzisse aqui essa representatividade feminina na obra do Ingmar Bergman. A representatividade feminina, como eu comecei falando, sempre veio de uma figura da família dele, né? E é interessante até falar sobre isso, porque hoje em dia, falando sobre representatividade, lugar de fala, eu concordo com essas questões, são lutas válidas, elas não são excludentes, elas são inclusivas, é fazer junto, é desconstruir privilégios, quem tem o privilégio de saber compartilhar o privilégio, mas o cinema ele sempre foi um lugar de encontro. E no encontro, o lugar do espelhamento, de empatia e se colocar no lugar do outro. Bergman sempre fez isso, ele sempre tentou se colocar no lugar do outro. Há até de se falar, já que ele trabalhou com muitas atrizes mulheres, que eram fidedignas de suas obras, né? Elas estavam reiteradamente em vários filmes, há de se falar sobre a figura da atriz criadora, que é uma figura que a gente pouco falava naquela década, porque ainda era um lugar que julgava a mulher que trabalhava, né, que não ficava dedicada 100% ao seio familiar na década de 50, que a partir dali vai ter toda uma revolução da segunda onda de feminismo a partir da década de 60, que vai mudar essa visão patriarcal do lugar da mulher. Juntando os pontinhos que a gente falou até agora, vamos lá. Nós temos uma Europa ainda extremamente religiosa, dogmática, que não é necessariamente de fé, mas é patriarcal em relação a lugares que eram dados meramente aos homens, de padres, pastores, protestantes, e que a mulher não tinha uma autoridade, entre aspas, né? Ainda não tinha o lugar da pastora, ainda não tinha o lugar da messiânica, digamos, etc. Nós temos um lugar do homem como autoridade única, que trabalhava com a religião através da culpa, mais do que a fé, a religião trabalha em cima da culpa, principalmente algumas religiões específicas, e principalmente a relação da culpa em cima do corpo da mulher. Né? A mulher não pode ter relações antes de casar, não podia, digamos, né? Os ditames da sociedade até a década de 50. Ela passaria por uma vergonha. Não poderia ter filhos se não estivesse casada. Se não casasse, não herdava, era um direito. Então, essas questões vão ser todas colocadas ali. Por exemplo, o primeiro filme que vai dar notoriedade a Bergman, ele já tinha 10 anos de carreira, desde 44 como roteirista, mas o primeiro é 53, Mônica e o Desejo, em que a gente vai ver, nesse filme, a carne, a matéria, ser libertada do espírito. Então, a carne vem antes do espírito. Ela é totalmente livre e nada pode julgá-la, nada nem ninguém, até experimentar a carne também e poder dizer, eu passei por isso. Tipo, digamos a frase bíblica, que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Se pecou, você vai ter que se autoavaliar, porque você também passou por isso. Pecado perante o olhar da sociedade, não interno. Então, Mônica e o Desejo, né, vai trazer esse trabalho que vai trazer a atriz de volta a partir através de um espelho, já que a gente está falando toda hora de espelhos e espelhamentos, tem o filme Através do Espelho, que é o primeiro de uma trilogia do silêncio, em que a atriz vai ter o nome da mãe do Bergman, Karen. Então, a gente vai sair da carne e vai inserir essa carne num seio familiar. Essa mulher está enlouquecendo, entre aspas,
que da década anterior, né, perdão, do século XIX para o século XX, nós vamos ter várias questões sobre isso, até com Freud surgindo na psicanálise, a acusação da questão da histeria, que é um diagnóstico superado, né? Isso era um mínimo denominador comum em que se colocava principalmente as mulheres, quando não se sabia diagnosticar outras coisas, que hoje a gente tem várias doenças que a gente sabe que vêm da sociedade, da estrutura. Então, essa mulher que, entre aspas, está histérica, ela vem como uma patologia imposta, ela está cercada pelo pai, marido e irmão, e só o delírio vai conseguir libertar ela. Adorei, vou fazer uma brincadeira aqui, que de repente veio a propaganda ali do Jocalto, do nosso lado na tela, porque a gente está falando sobre Jocasta, de certa forma aqui, né? Então, a gente está falando sobre várias figuras. Para quem não conhece o Jocasta, né, a questão do complexo de Édipo. Sim. A mãe é o pai com o filho, né? E a mãe com o filho é o complexo de Jocasta, né? Então a gente está falando sobre e Bergman super se debruçava sobre essas questões. Electra também, que é a filha em relação ao pai, a gente daqui a pouco fala sobre isso. Mas a Harriet Anderson, quando a gente vai ver essa questão, ela vai ser uma atriz que vai ser colocada num lugar muito específico da mãe do Bergman, da Karin, como esse corpo no seio familiar que não estava preparado para o poder, para essa autoridade que ela vai exercer, antirreligiosa, de certa forma, com renome na sociedade, e que ela vai enfrentar a loucura, que na verdade é a rejeição dos ditames da sociedade em ela não conseguir se enquadrar, e apenas o delírio pode libertá-la. A gente vai ver isso desenvolvido em outros filmes dele, que ele vai começar a colocar não só a mulher em relação aos homens, mas em relação a outras mulheres, e como essa autoridade patriarcal... E por que ele adora tanto as personagens femininas? Eu acho que ele desde o princípio vê que o homem ele é muito mais castrado, constrito e tolhido por essa autoridade que lhe era dada socialmente de nascença, de berço, do que a mulher que estava num lugar tangente, de fronteira, que por não estar nesse lugar da autoridade que era dada, ela podia se libertar de uma outra maneira. Não em relação à estrutura que ainda era aprisionadora, mas ela podia criar novas fronteiras, quebrar a fronteira com novos espaços. E esse lugar representava a natureza muito melhor do que o engessamento retrógrado, dogmático que o homem estava colocado na sociedade. Então era um lugar libertador para essa dramaturgia, mesmo que elas ainda sofram pela estrutura opressora. Você citou, Filipe, a trilogia do silêncio, e eu queria saber justamente da importância do silêncio nas obras do Bergman, mas não apenas o silêncio de Deus que ele estampa o tempo inteiro nas suas produções, mas também o silêncio entre as pessoas, essas pessoas que retraem os seus desejos, que se calam diante da opressão, que são incapazes de dizer o que estão sentindo para o outro. Eu queria que você falasse sobre essa questão do silêncio, está lá na trilogia dele, o silêncio, através dos espelhos, luz do inverno, e dessa questão da incomunicabilidade, que aliás que foi uma marca que ficou estabelecida para o Michelangelo Antonioni, que morreu, morreu exatamente no mesmo dia do Bergman. Eu não tenho como não, são dois dos meus cineastas favoritos, você não sabe quanto eu chorei nesse dia, e eu não tenho como não comparar, né, com a trilogia do Antonioni, que começa um ano antes. A do Antonioni começa em 60, 61, 63. Se a gente puder considerar uma quadrilogia inserindo o Deserto Vermelho, vamos para 64, 65, feito e lançado em... E o Bergman ele começa a partir de 61 e dali em diante vai fazer a trilogia do Silêncio, que alguns chamam também da trilogia da fé, sendo que o próprio Bergman, que na época aceitou essa correlação, depois ele vai negá-la. Ele vai dizer que não era o que ele queria, não é bem uma trilogia, o primeiro filme, inclusive, foi feito numa outra forma, que ele achava que já não dialogava mais com os outros dois, mas o cinema cresce. Agora, é uma acepção só para ajudar a entender aquela construção. Eu acredito que a trilogia do Antonioni, que também são alguns dos meus filmes favoritos de vida, eles são muito mais sobre a incomunicabilidade humana e o que a Europa passava em relação a um vazio existencial ideológico do que de fé, de credo, né? A do Bergman, essa incomunicabilidade entre os seres é por causa dessa incongruência entre o corpo e o espírito. Então não tem como dissociar do lugar do Deus, da religião e da organização social nesse espaço. Já do Antonioni, não. O Antonioni não toca na questão divina, fé, religião, credo, não tem a ver com isso. Tem a ver com ideologia, né? Por exemplo, se você já ouviu falar do Mal do Século, o Mal do Século ele aconteceu séculos antes, né? Quando houve a Revolução do Napoleão Bonaparte, né? Nós tínhamos ali
pós-Idade Média, um iluminismo, um renascentismo, era a época das artes, do saber, de novas criações ideológicas, de crença, etc. e tal. E logo depois daquelas guerras, acreditava-se que iria gerar algo incrível. Depois de tantas novas ideologias, formas de pensar, de criar, de arte, bom, a humanidade, sei lá, vai ser a humanidade do futuro, né, do milênio. Só que não foi. E essas pessoas que acharam que iam fazer algo grande, elas ficaram com uma depressão muito grande, que foi chamada da mal do século. Isso é um reducionismo gigantesco. Claro, não estou explicando aqui mil meandros que vão além disso, de como os exércitos que foram comprados, era a primeira vez que não seguiam ideologia de nação, né? Bonaparte pagou para pessoas de outros países entrarem no conflito, então etc, etc e tal. Vai muito além disso. E muita gente enriqueceu com a guerra e não sabia o que fazer com o dinheiro. Mas falando ideologicamente, o pós-Primeira e Segunda Guerra Mundial foram cruciais. Por quê? Porque geraram novas ideologias, ou novas formas de ver o mundo. Capitalismo, quer dizer, sempre existiram de certa maneira, mas foram nomeadas, organizadas, capitalismo, socialismo, comunismo, etc e tal. E acreditava-se que ia levar para um lugar, para o mundo, de, assim, novas revoluções. E foi, de certa forma, que geraram novas estéticas. Mas, ao mesmo tempo, teve uma depressão muito grande com que não foi utilizado disso. A Europa passava por uma angústia muito grande, que a Europa foi destruída com as duas guerras mundiais, foi fisicamente destruída. E essa angústia do jovem que não sabia o que fazer com isso, que vai levar a década de 60, 68, mas ali no início, 61, Antonioni estava muito preocupado com o vazio desses jovens. Então é sobre isso que ele está falando. Eu uso muito a palavra, o nome, o eclipse, para resumir a trilogia de certa forma, de uma maneira grosseira, mas apenas para ficar mais fácil de entender. Ele estava falando sobre como esses corpos entram em eclipse, em órbitas gravitacionais uns dos outros, para criar história. E se eles não orbitarem uns sobre os outros, não entrarem em colisão, em rota de colisão, nunca nada vai ser criado. Então era menos sobre cada ideologia que foi criada e mais sobre a necessidade da dialética entre elas. Já Bergman fala sobre outro tipo de dialética. Esse corpo está sendo aprisionado por ideias religiosas, que vem de uma culpa ancestral. Essa ancestralidade, que daqui a pouco eu sei que você vai me perguntar de Nietzsche, a gente vai falar sobre Nietzsche, e é crucial falar sobre Nietzsche para falar sobre essa culpa, e diferenciar a fé da religião. Essa culpa, ela tinha que ser separada do indivíduo para poder crescer. Através do espelho, né, nós temos o início dessa culpa. Né? A gente vê na trilogia do silêncio uma questão de uma relação de culpa muito grande, né? No primeiro, colocada intensamente na perspectiva da mulher, porque ela está inevitavelmente cercada pela culpa dos homens. A gente vê a família dela ser opressora, mas a gente vê sob a perspectiva dela, que volta da internação, que está sendo aprisionada por essa ideologia familiar. E só para resumir, né, a gente está falando sobre um lugar da mulher. No segundo, a gente vai falar do lugar do homem no Luz de Inverno, porque a gente vai ver o pai, pater, ser o opressor. E no terceiro, que é o silêncio, a gente vai ver o lugar entre as mulheres, das irmãs. Muito antes de gritos e sussurros, a gente já vê o lugar das mulheres. Uma oprimida, que teve um trauma infantil sexual, e a outra libertina, digamos assim, botava o corpo na frente do espírito, como a Mônica e o desejo, e as duas vão entrar em conflito por causa disso, né? Sempre com a morte no percalço delas, porque é um limite que a gente vai falar nietzschiano. Nós sempre estamos sendo testados. A morte é o nosso limite testador. Antes da gente falar sobre o Nietzsche e o niilismo, Filippo, tem a questão de um certo hermetismo na obra do Bergman, né? Porque ele dizia que era preferível que as pessoas sentissem as suas obras do que necessariamente compreendessem. Essas questões que o Bergman traz, esse drama existencial recheado de culpa, de solidão, de repressão sexual, tornou o Bergman difícil de ser compreendido, hermético, e esse caráter, se a gente pensa na contemporaneidade, as pessoas conseguem absorver esse cinema mais reflexivo, ou esse cinema que pensa, digamos assim? Olha, em primeiro lugar, né, o cinema do Bergman não é difícil assim, gente. Eu acho que as pessoas às vezes dificultam demais. A mesma coisa que eu estava falando outro dia do Antonioni e o final do Eclipse, que as pessoas ficam, nossa, 15, 20 minutos de praça vazia. Por que ele está filmando uma praça vazia depois de filmar um casal tão lindo quanto a Landelon e Mônica Witt? Ai, gente, é porque a praça vazia quer dizer que o casal não está mais ali. Histórias podem existir e podem deixar de existir quando os corpos não se encontram.
Ponto. É corpo cênico, é matéria, é presença, é o acontecimento. De uma certa maneira, o Bergman também tem um pouco disso, mas os vazios do Bergman são muito mais subtextos. E, principalmente, subtextos contraditórios. Ele é muito irônico nisso. Isso ele herdou do Ibsen, que é um dos maiores norteadores, né? O Bergman também era dramaturgo e diretor de teatro. Então, ele era muito inspirado pelo diretor teatral, o Ibsen, né, norueguês, Sim, que trouxe uma coisa para o teatro, perfeito? Trouxe uma questão para o teatro que vai falar sobre o subtexto, né? Até ali existiam questões que falavam muito sobre a família e a propriedade. A família e a propriedade. Mas não era a família moralmente falando. Era a família como uma instituição que fazia parte de um contexto que é dono. Faz parte do conceito de propriedade, que era algo muito importante ali. Quando o Ibsen olha para dentro de casa, para dentro dos indivíduos, e ele trabalha o subtexto, nem tudo que está sendo dito é o que se quer dizer. Então nós falamos sobre circunstâncias, sobre situação e sobre como os seres mentem. Quando você vê uma peça, quando você vê um filme, você diz assim, eu te amo. Você acredita que a pessoa está dizendo eu te amo? Você acredita que ela ama? Que bom para você, você é uma pessoa otimista. O que o Ibsen vai fazer é começar a falar frases que não necessariamente querem dizer o que elas querem dizer. E o Bergman vai trazer isso para a imagem da cena também. Então a imagem da cena não necessariamente quer dizer o que ela quer dizer. Eu sempre brinco, né? Eu sempre falo, quem está começando a ver Bergman agora, começa pelos Morangos Silvestres. Ele é um filme razoavelmente bem simples de se entender, ou vai para o Olho do Diabo, que é uma comédia romântica que tem até final feliz. Você não vai se decepcionar, dá até para rir. Mas assim, não é uma dificuldade. É que depois de você provar, sabe acquired taste? Ou que nem um bom vinho que tem que envelhecer, você vai voltar ao filme, depois que você ver outros filmes, e você vai ganhar novos significados que estão em diálogo entre si. É que nem a trilogia do Silêncio. Muita gente pergunta, mas por que uma trilogia tem cinefilia nova, né, verde ainda, que pergunta, por que uma trilogia se não tem os mesmos personagens, ou não dá continuidade à história? Então, uma trilogia temática, que era muito comum no cinema da década de 50, 60, 70 ali. Então a gente tem, por exemplo, um tema que vai ser desdobrado em outros núcleos, como se fosse uma antologia. Hoje em dia tem muita série antológica, né? American Horror Story, as pessoas... estreou a nova temporada do Modern Love no Amazon Prime, cada capítulo é independente do outro, mas os temas continuam. Divórcio, separação, filhos, tá falando sobre amor. Então, a mesma coisa com Bergman. Quando você vai vendo os outros filmes, você vai ganhando novos significados para voltar para o anterior e ver novas significações por debaixo dos contextos. Então, Morangos Silvestres é um filme muito simples. Hoje, né, com os Oscars que o Meu Pai ganhou, eu analisei muito com os alunos as referências de Meu Pai com o Anthony Hopkins e o Morangos Silvestres, são dois filmes que dialogam muito pelo delírio do pai. Lembrando, Morangos Silvestres nunca é nomeado que o personagem do Bjorn, ele tinha o Bjorn Sjöström, que também era um cineasta famoso, diretor de um dos filmes favoritos do Bergman, Carruagem Fantasma. E se você vê o Carruagem Fantasma, você ganha novos significados para o Morangos Silvestre, porque o Carruagem Fantasma também é um filme sobre morte, que a pessoa, o espírito está sendo buscado por uma carruagem, depois, não quero dar spoiler aqui, você vê que a pessoa não morreu ainda. Espera para ver. Veja um filme, está todo no YouTube, legendário em português, gratuito e com direitos autorais livres, porque já caducou. O Morangos Silvestres, ele nunca enuncia o que está acontecendo. Você sabe que o Bjorn está morrendo, entre aspas, ele está mais velho, ele está já encarando a morte, ele sabe que a morte está próxima, mas tipo, não é enunciado que ele tem Alzheimer, não é uma doença que era enunciada naquela época, não é enunciado que ele está caduco, ou que ele está... não é dito nada. Só é dito que ele está próximo da morte, então ele começa a encará-la. Logo no início do filme, ele sonha que ele vê a si próprio dentro de um caixão, e a pessoa dentro do caixão abre os olhos. Que é, mais uma vez, a metáfora do Carruagem Fantasma do Bjorn Sjöström. Que a gente vê a questão da pessoa estar entre a vida e a morte. Não importa a pessoa morrer, o que importa é que a morte não é o fim, é o meio, é o caminho. A pessoa está próxima para fazer ela refletir sobre aquilo. Então, os filmes do Bergman, eles podem parecer herméticos, mas eles podem ser encarados como singulares. O que está acontecendo ali em cena. E depois revisitá-lo e desdobrar inúmeras ramificações. Por exemplo, Fanny e Alexander. Não tem dúvida, gente. É um filme comprido? É um filme, às vezes, sem diálogo? Tem muitas dores, tem cenas fortes? Tem. Mas é, entre aspas, uma catarse para
exorcizar a infância do Bergman. E muito interessante, porque já que a gente falou que as personagens femininas são muito fortes nos filmes dele, muito tridimensionalizadas, esse é um filme que ele mente, né? Ele gostava de mentir, ele era um loroteiro, né? Por isso talvez ele seja um bom contador de histórias. O personagem do irmãozinho e da irmãzinha são, entre aspas, a vida dele na infância. Só que ele inverte os papéis. O que acontece com o menino era o que acontecia com a menina, e o que acontece com a menina é o que acontecia com o menino. E é interessante, por quê? Porque eu comecei falando do lugar de encontro e de empatia. Coloca o lugar do homem, do criador, inclusive, como sendo todos os personagens que cria, inclusive a menina, inclusive a irmã. Não é se apropriar de um lugar de fala, mas é entender que ele é o lugar daquela família e que no lugar daquela família ele é ambas as crianças. Ele não é só o menino, ele é a menina também. Perdão, pode falar. Eu ainda tenho 3 questões para fazer para você, e eu peço um pouquinho mais de síntese para a gente tentar contemplar, por causa da nossa limitação de tempo, apesar de você estar nos passando aqui um conteúdo maravilhoso. O Nietzsche, a relação com o Nietzsche, do Bergman com o Nietzsche, a partir desse conceito de niilismo. Você entende que o Bergman pode ser classificado dessa forma, como um cineasta niilista, no sentido de contestar a fé como valor, da fé muitas vezes ser algo inacessível, muitas vezes subversiva, e de tirar essa questão, tirar a felicidade das pessoas para um outro plano, quando na verdade a felicidade está aqui nas paixões mundanas? Então, mais uma vez, a gente vai ter que desmistificar algumas coisas, porque a pergunta ela é capciosa. Não porque você queira ser capcioso, sim. Mas porque historicamente ela é capciosa. O próprio niilismo foi muito tirado do lugar, né? O que a teoria do Nietzsche defende não é como ele foi lido por muita gente, inclusive pelo nazismo, que a gente sabe que não foi culpa do Nietzsche. Nietzsche, em vida, já escrevia coisas que demonstravam que ele era completamente contrário àquela ideologia que estava crescendo. Mas ele foi deturpado. E o niilismo também foi deturpado, né? Muita gente entende... O que é niilismo? Tem muita gente que acha que é negar preceitos, conceitos, instituições, e tem gente que acha que é não colocar nada no lugar, né? Negar tudo, tá tudo errado, vamos ver se algum dia a gente vai encontrar o que tá certo, mas tá tudo errado. Tem gente que vê o niilismo dessa forma redutora e extremamente equivocada. Niilismo não é isso. Da mesma forma, a gente tem que entender que o Nietzsche, ele está muito ligado à questão que a gente falou sobre culpa, e mais uma vez, você falou negar a fé. Cuidado. Nietzsche negava as religiões, não necessariamente a fé. Nietzsche tinha muita fé no homem, no ser humano. Não estou dizendo homem aqui de maneira machista, peço desculpas. No ser humano. O Nietzsche tinha fé no ser humano, no super-homem, que infelizmente, mais uma vez, o nazismo deturpou e quis dizer que era a raça ariana. Também não tem nada a ver. O super-homem não é um destino, é uma meta, é o caminho, é o processo. Por exemplo, no livro O Anticristo, e aí eu explico a questão com Nietzsche, no livro O Anticristo, e também tem nada a ver com ser demoníaco ou coisa assim, tem gente que vê, o Anticristo, demoníaco, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. O que o Nietzsche está dizendo? Né? De maneira simplória aqui, vou reduzir mais uma vez só para tentar ser breve. Nietzsche está dizendo que Jesus foi um cara, resumindo, foi um cara super legal. Jesus era um cara assim, supimpa. Ele foi um cara que foi revolucionário, era do povo, partilhava do comum, queria o bem de todos, etc, etc e tal. A religião, como organização social, vai lá e castra Jesus. Em primeiro lugar, dizendo que ele não podia ser humano. Por quê? Porque ele nasceu de uma concepção imaculada, ele não nasceu do ser humano. Ele nasce de uma mulher, mas não do esperma do homem. Então ele é imaculado, ele não tem a mácula do pecado original, do corpo, da carne, do esperma. Do sexo, inclusive, né? Porque Virgem Maria castrou a mulher, que ela vira virgem para ter filho, mesmo casada com José, então ela também está pura, que ela estava casada, e não houve traição, não houve adultério com Deus. Eu sei que parecem blasfêmias, mas a gente está falando sobre a ótica de Nietzsche. E quando Jesus morre, ele ressuscita. Então, Nietzsche diz que Jesus é castrado como ser humano de 2 formas, dizendo que ele não é ser humano, porque ele nasceu imaculadamente, e dizendo que ele é menos ser humano ainda porque ele ressuscita, e nós não ressuscitamos. Então, como é que nós podemos ter Jesus como meta de vida se não é possível? Nós não nascemos de imaculado e nós não ressuscitamos. A religião foi lá e estragou tudo que era especial em Jesus, segundo Nietzsche. Não estou falando também contra as religiões, gente. Eu estudo religiões, eu tenho fé,
Eu sigo alguns preceitos de várias religiões, não tendo necessariamente uma única, tá? Mas tenho muito respeito pelo lado positivo de várias delas, apesar de elas já terem, várias delas terem sido deturpadas historicamente, e aí é um mau uso do ser humano. Vamos lá. Nietzsche vai pegar essa meta, esse caminho, que não quer falar do destino, e sim do processo do super-homem, do que nós temos como meta desse Jesus Cristo como cara super legal, e ele vai falar, por exemplo, dessa meia-noite. Por isso A Hora do Lobo, por exemplo, que é um filme que fala sobre essa hora da meia-noite. Quer dizer, A Hora do Lobo, na verdade, fala da madrugada, né? O lobo, em francês, que é um horário específico da madrugada, antes do primeiro raiar do sol, né? Das trevas à primeira luz. Mas, metaforicamente, estamos falando da meia-noite como a virada do dia, que pode ser também a virada da luz, que é outro horário, mas só como metáfora. O ser humano, ele vai olhar para trás quando ele encontra esse limiar e olhar o que ele fez. Se ele consegue olhar o que ele fez e se desprender, não fica se sentindo culpado, preso, arrastando um peso, ou achando que ele tem que voltar para consertar, se ele se sente resolvido, ele consegue dar um próximo passo e encarar um novo dia, como um novo homem, como um novo ser humano, uma nova mulher. Se ele precisa ficar preso e o novo dia dele é o dia anterior, ele vai estar numa prisão eterna que ele nunca supera. Vários cineastas visitaram isso, por exemplo, O Demônio das 11 Horas do Godard. Sim. Que também está falando sobre essa metáfora da meia-noite. E da pessoa que olha para trás para ver se ela pode andar para frente. O que o processo... O Bergman é extremamente nietzschiano. Mas cuidado com a palavra nihilista. Porque se a gente falar que ele é nihilista, a gente está entrando em acepções equivocadas de Nietzsche, principalmente dependendo do olhar de quem olha e de como interpreta o nihilismo. Mas sim, Bergman é extremamente nietzschiano, num sentido de olhar para trás, resolver seus problemas, não ficar preso e andar para frente. Filipe, para a gente terminar, vou fazer duas questões em uma. A questão do Bergman ser um dos cineastas que melhor captaram a expressividade do rosto humano. Tem uma frase, eu não me lembro o autor, que é: não há nada mais importante do cinema do que o rosto humano, a captação da expressividade dos sentimentos do rosto humano. O Bergman foi o melhor que fez isso através das técnicas do close-up, enfim. E eu queria que você já falasse sobre a questão do legado, o legado do Ingmar Bergman para as gerações que vieram a posteriori. Então, em primeiro lugar, ele não foi o primeiro. Tudo bem não ter sido o primeiro, só para a gente lembrar, tá? Por exemplo, o Dreyer já havia usado isso em Joana d'Arc, né? Essa paixão de Joana d'Arc com muitos closes, que vai ser paradigmático, vai ser uma referência para o universo cinematográfico para sempre. Esse lugar do rosto, da expressão, e que mais uma vez a gente volta para Ibsen de certa forma. Por quê? Porque a pessoa pode estar falando uma frase que não reflete a verdade dela, então o rosto vai dizer muito. O diálogo não é literal, então você precisa olhar o rosto para ver se a pessoa está mentindo, está em negação, mentindo para si mesma, né, e etc. Outra, a famosa cena de Persona, né, em que ele usa o enquadramento dividido em si mesmo. Ele vai pegar a Electra, né, a questão da filha com o pai, mais uma vez mulheres e homens. A protagonista ali, Vilma, ela estava interpretando Electra no teatro, ela tem uma convulsão, um colapso, e ela vai para uma clínica se reabilitar, e uma enfermeira tem uma projeção com ela, né, das duas se amalgamarem. Então tem o famoso enquadramento, que vem também das parcerias de fotografia do Bergman, tanto com o Gunnar quanto com o Sven Nykvist. Então ele vai não fazer confusão com os dois Gunnar, né? O Gunnar, ator, que é um dos mais prolíficos da filmografia do Bergman, e o fotógrafo dele, o Gunnar Schenk. Então, assim, nós temos ali um enquadramento em que nós temos as duas atrizes sobrepostas uma à outra, né, um rosto de lado e outro de frente, querendo falar sobre esse amalgamento, tô aqui corrompendo a palavra, né, mas para falar sobre essa personalidade, o que a expressão quer dizer. A Varda já tinha feito, por exemplo, esse enquadramento em La Pointe Courte, em 1954. Antes do Persona, para dar um exemplo. Isso não tira a genialidade do Bergman, eu sempre falo, assim como a Uma Turma usar o macacão do Bruce Lee não tira a genialidade do Tarantino em Kill Bill.
O que faz é que ele teve um bom olho para o enquadramento e trouxe uma nova significação. A da Barbara de um homem com uma mulher, de uma separação, ele trouxe entre duas mulheres, e é genial por si só. Então o rosto ele vai ser muito importante por causa dessa expressão que retira a verdade do diálogo. O diálogo não é soberano. Tá? Portanto, legado, inúmeros, a representação da mulher, a dramaturgia, o subtexto e o contexto das falas, tudo que a gente falou aqui, a questão de questionar os dogmas e instituições da sociedade, etc. e tal. E você havia me perguntado antes qual era o meu filme favorito do Bergman, no início da live, né? Qual era o melhor? Para a gente encerrar, o seu filme preferido. Se quisesse citar 3, como ele tem 77, se eu não me engano, ao todo, cite 3 preferidos. Eu tenho uma relação muito profunda com Morangos Silvestres, eu dou muito ele em aula, porque ele é um filme muito... Dá para introduzir a carreira do Bergman através do Morangos Silvestres. Eu tenho uma relação muito profunda, evidentemente, com o Sétimo Selo, porque o meu campo de estudo, falando inclusive do cinema de gênero, né, da fantasia, do fantástico, ele preenche muito do meu imaginário, e é evidente que é um filme do imaginário de todos do Bergman, porque a pessoa pensa em Bergman, pensa na morte jogando xadrez na praia. Mas Gritos e Sussurros, apesar de eu amar Persona é filme de vida, mas hors concours, mas Gritos e Sussurros é o meu filme favorito do Bergman, por inúmeras razões, inúmeras razões. O Hitchcock dizia, né, não é a palavra que diz mais no filme, são as cores. E o Bergman preto e branco, ele é riquíssimo, porque ele usa o subtexto das palavras, como a gente falou nas imagens. Mas quando ele acrescenta as cores, como Hitchcock diria, ele acrescenta 1000 novas camadas. Não é o primeiro filme ali dele acrescentando cores, mas eu acho que é o que ele foi mais feliz em usar subtextos, que as cores dão novas camadas à palavra, à cena e ao silêncio. Filipe Pitanga, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite, esse conteúdo riquíssimo que você nos apresentou aqui. Eu tenho certeza que quem assistiu pelo canal Otávio Albuquerque Cultura em Pauta ou pela Potiguar Notícias adorou. E seja sempre bem-vindo ao programa Cultura em Pauta. Eu que agradeço, meu querido. E quem quiser, eu também estou no YouTube, é só seguir Filipe Pitanga Crítico nas redes sociais, Instagram, Twitter, etc. E eu que agradeço. Valeu, meu amigo. Antes de encerrarmos o programa, nosso quadro, Literatura Esquecida, hoje para falar sobre Antonieta de Barros, que nasceu em 1901 e morreu em 1952. Antonieta de Barros é um daqueles nomes da nossa literatura e da nossa história que passam distantes do conhecimento de boa parte da população e do sistema educacional, a despeito de sua importância como a primeira mulher negra a ser eleita para um mandato eletivo no país. Antonieta concorreu em 1934, ano da primeira eleição em que mulheres puderam votar e serem votadas para cargos do Executivo e do Legislativo no Brasil, ao cargo de deputado estadual em Santa Catarina. No pleito, tornou-se suplente e logo em seguida assumiu o posto, já que o titular, Leônidas Coelho de Souza, não tomara posse por ter sido nomeado prefeito do município de Caçador. Seu mandato foi de 1935 a 1937. Ela foi uma das 3 primeiras mulheres eleitas no Brasil, junto com Alzira Soriano, eleita prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte, 7 anos antes, e Carlota Pereira de Queiroz, eleita deputada federal por São Paulo no mesmo ano de Antonieta. Antonieta foi professora, jornalista e escritora. Seu único livro lançado foi Farrapos de Ideias, em 1937, assinado sob o pseudônimo de Maria da Ilha. Esse livro traz uma reunião de crônicas em que campeiam as visões subjetivas de uma autora de olhar aguçado, com tons otimistas quanto ao futuro, mas de desilusão sobre os homens do presente. Deve-se, pois, resgatá-la por seu valor histórico literário. É com a Antonieta de Barros e a Literatura Esquecida, do meu amigo Geison Lima, sua página no Instagram, que encerramos o programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, agradecendo mais uma vez ao professor e crítico de cinema Filipe Pitanga, a audiência de todos. Compromisso firmado, na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente. Até lá.